refluxo ou doença do refluxo? Eu vou te contar duas histórias. Nelas, os pacientes vão ter nomes fictícios para preservar a identidade deles. Ao final das duas histórias, eu quero que você tente identificar qual é a situação de cada paciente. Ao final delas, você também vai entender sobre o motivo das regurgitações do bebê, um exame muito solicitado que não faz diagnóstico de doença do refluxo, como deve ser a alimentação da mãe frente a essas duas situações, se deve ter alguma alteração ou não, e as formas de reduzir as regurgitações. Então vamos lá, eu vou começar com a história do João. João é um bebê de 3 meses, ele é lindo e tranquilo, ele chora de vez em quando, principalmente quando trocam a fralda, ele não gosta de ficar pelado, imagina no banho. Ele também chora quando tá com fome ou quando a calça tá apertada demais. Ele adora um tetê, se acalma e fica sereno quando está sendo amamentado. Depois das mamadas, a mãe segura o João por um tempo, em posição vertical, fica em pezinho, para reduzir as regurgitações, mas não adianta, sempre volta um pouquinho. Ele golfa após quase todas as mamadas e às vezes até depois de um bom tempo depois das mamadas, principalmente se ficar pulando de braço em braço. Mas ele fica bem, nem parece que regurgitou, nem parece que percebe que está acontecendo alguma coisa. O peso dele está indo super bem, é um bebê tranquilo, está se desenvolvendo bem, é um bebê sorridente, encanta todo mundo. Mas a mãe está preocupada porque a avó fala que ele vomita demais e que isso não é normal. Agora vamos para a história do Henrique. O Henrique tem 4 meses, também é um bebê lindo, bem essa fofura, parece bebê Johnson. E o Henrique também amamenta em seio materno, mas é uma mamada agitada. A mãe fala que ele chora muito durante a mamada, fica irritado, aí ela tira do peito, ele se acalma, depois ela volta pro peito e aí um pouco depois ele já fica irritado de novo, empurrando como se estivesse rejeitando o peito. A mãe também deixa ele em posição de arrotar, em pezinho, depois das mamadas, mas assim como o João, também não adianta, ele também regurgita. Só que além disso, ele chora muito quando ele regurgita, fica irritado quando regurgita. O peso dele não tá lá essas coisas, tá ganhando peso, mas tá ganhando peso no limite inferior, tá? Então poderia estar ganhando mais, poderia estar melhor esse ganho de peso, e o sono dele também não tá legal. A mãe percebeu que ele aumentou as regurgitações e ficou ainda mais irritado num dia em que ela comeu um tanto a mais de chocolate. Agora eu quero que você entenda. Qual dos dois, o João ou o Henrique, você acha que tem um refluxo fisiológico do bebê? E qual dos dois você acha que tem doença do refluxo? Antes de me responder, eu quero que você saiba algumas informações sobre as duas situações. O refluxo fisiológico, ele pode acontecer em até 60% dos bebês. Essas regurgitações aumentam em frequência e quantidade até por volta dos 2, 4 meses e depois vai reduzindo gradativamente quando até ali mais ou menos até 1 ano de idade já não tem mais as regurgitações. Pode acontecer de ali por volta de 6, 7 meses, quando a criança está aprendendo a sentar sozinha, ela já fica sentada, mas nessa idade ela aprende a sentar sozinha. E aí ela faz uma pressão abdominal, como se fosse um abdominal mesmo. Essa pressão dentro da barriguinha facilita com que volte esse líquido que ela ingeriu, ou o alimento que ela ingeriu. Então, nesse período, quando a criança está aprendendo e faz força para sentar sozinha, essas regurgitações podem aumentar novamente e depois voltam a diminuir e vai regredindo cada vez mais. É importante você lembrar que até o 6º mês, o alimento do bebê é totalmente líquido, o que facilita esse retorno do alimento pelo esôfago. Também é importante você entender como é a anatomia do nosso sistema digestivo. A gente tem a boca, a faringe, o esôfago e chega no estômago. Entre o esôfago e o estômago tem um esfíncter que chama esfíncter esofagiano inferior. Esse esfíncter, ele é muito imaturo no bebê, ele é meio relaxado, ele abre mais vezes e abre com facilidade, fazendo e facilitando com que esse conteúdo que está lá no estômago do bebê volte pelo esôfago e muitas vezes chega até a boca. Quando ele não chega até a boca, que ele sobe, é o que vocês chamam de refluxo oculto.
esse termo já não tem sido mais utilizado, porque na verdade todos nós temos esse refluxo, que é um refluxo fisiológico. Nós adultos temos esse refluxo e muitas vezes não temos dor, né? Quem tem a dor, quem tem algum sintoma, algum problema relacionado a isso, é quem tem a doença do refluxo. Nos bebês, a maioria chega até a boca, que é a regurgitação. E na maioria das vezes, esse refluxo não causa nenhum sintoma no bebê. Então, é o que chamamos de refluxo fisiológico. Então, é um bebê que regurgita, mas é feliz, é sorridente, nem parece que regurgitou, não tem problema nenhum com crescimento, com ganho de peso, com desenvolvimento, e não é um bebê irritado. Um outro ponto que também facilita esse retorno mais facilitado nos bebês do alimento até a boca é o fato deles ficarem muito tempo deitados ou nas cadeirinhas de descanso ou no bebê conforto. O fato de ficar deitado pela própria gravidade, você já consegue entender que facilita a volta do alimento, né? E o fato de ficar muito sentadinho ali na cadeira de descanso, inclinadinho, facilita a volta do alimento porque o bebê fica fazendo uma pressãozinha abdominal. Ele fica encurvado, isso aumenta a pressão dentro lá da barriguinha do bebê, facilitando essa volta do alimento. Tem uma teoria que até diz que esse refluxo fisiológico é benéfico para o bebê. Por quê? Quando o bebê tem aleitamento materno exclusivo, a mãe passa para o bebê, pelo leite, imunoglobulinas e uma microbiota saudável, ou seja, um conjunto de micro-organismos que vão colonizar todo esse trato gastrointestinal do bebê. E quando esse alimento volta até o esôfago, chega até a boca, o esôfago, que faz parte do trato digestivo, é bem coladinho, parede com parede, na traqueia, que é o caninho que vai para o pulmão. E aí, como eles são coladinhos, né, um na frente do outro, a traqueia é na frente do esôfago, o fato do trato digestivo estar sendo colonizado por esses bons micro-organismos passados pela mãe, também coloniza a traqueia. E isso ajuda na imunidade do bebê. Muitos pais ficam muito preocupados com esse refluxo, porque pensam o que vai acontecer se o bebê engasgar. Se o bebê engasgar, o líquido vai voltar, né? O líquido não causa uma obstrução completa da via aérea superior do bebê. Então, ou ele vai botar para fora, ou ele vai engolir, e se por acaso for para o buraco errado, ele vai tossir, que é a melhor forma de proteger o seu sistema respiratório. Então, é importante manter sempre o bebê de barriga para cima, até por uma questão de gravidade. Se ele estiver deitado com a barriguinha para cima e por acaso regurgitar e engolir de novo, dificilmente isso vai para o pulmão. Por quê? Pela gravidade, a traqueia está acima do esôfago. Então, o líquido vem até a boca do bebê e volta. E quando ele volta, ele vai lá para trás, ele vai lá para o esôfago e do esôfago volta para o estômago. Então, não vai passar pela traqueia. Se por acaso for para o buraco errado, igual eu já falei, o bebê vai tossir e você vai perceber e vai lá ajudar. Aí você também me pergunta, e se o volume for muito grande? Isso fala a favor de doença do refluxo? Não necessariamente. O bebê também pode ter ingerido muita quantidade de leite naquele momento. Às vezes a mama da mãe estava muito cheia, ele mamou muito e ultrapassou a capacidade gástrica dele. E às vezes isso volta com mais facilidade. A gente também tem que pensar como será que estava o peristaltismo do bebê naquele momento. Ou seja, o funcionamento do intestino para eliminar, fazer o esvaziamento gástrico. Às vezes, esse peristaltismo não estava tão bom naquele momento e aí demorou um pouco mais para esse leite ser digerido, para esse estômago ser esvaziado. Isso também facilita com que volte maior quantidade, maior volume de leite até a boca do bebê. Da mesma forma, a pergunta vem também, e se sair pelo nariz, também não fala a favor de doença do refluxo, doutora? Não necessariamente. A gente sempre tem que avaliar o todo. O fato de voltar muito volume pode ser isso que eu acabei de explicar. O fato de sair pelo nariz também vai depender da quantidade, da força que o bebê fez naquele momento. Às vezes ele fez uma força abdominal muito intensa para poder eliminar aquele líquido, né? E aí isso também pode fazer sair pelo nariz, tá? Você não precisa fazer nenhuma manobra, sugar o nariz, nada disso. Agora, na doença do refluxo, todas essas regurgitações trazem incômodos para o bebê. Normalmente, as quantidades são bem maiores, a frequência é muito maior e acontece um esforço muito maior do bebê.
No refluxo fisiológico, o bebê regurgita e nem parece que aconteceu nada. Ninguém percebe, nem menos o bebê. Quando olha para o bebê, ele já tá lá todo sujo porque regurgitou, né? Na doença do refluxo, normalmente eles fazem um esforço maior abdominal. Fica parecendo como se fosse um vômito mesmo. Só que só isso também não é suficiente. Precisa ter outros sinais associados. Normalmente, na doença do refluxo, o bebê é um bebê irritado durante as mamadas, após as mamadas. Às vezes recusa o peito da mãe, fica se arqueando para trás. É um bebê extremamente irritado, ele chora demais. Atrapalha o sono, muitas vezes não ganha peso bem. Então, nessa suspeita, o pediatra vai encaminhar para o gastropediatra para poder acompanhar e investigar outras doenças que também podem cursar com esses sintomas. Existe um exame muito solicitado em busca de um diagnóstico da doença do refluxo, que é a ultrassonografia. Esse exame não deve ser realizado para buscar esse diagnóstico. Por quê? Pensa comigo, o bebê recebe leite materno, ele é amamentado antes do exame e logo depois ele já é colocado deitado. Só isso já vai facilitar que o leite volte, retorne pelo esôfago até a boca, né? Nesse exame, além do bebê ser alimentado e deitado, ainda é colocado o transdutor do ultrassom, que é aquele aparelhinho que o radiologista usa para fazer o exame, e aperta ali o estômago do bebê. Ou seja, acabou de comer coisas líquidas, alimento líquido, né? Colocou o bebê deitado e ainda aperta a barriga dele. Você tem alguma dúvida de que esse exame vai vir positivo? Com certeza ele vem positivo, né, para refluxo, e isso não significa que o bebê tem uma doença do refluxo. Por isso, o ultrassom não serve para diagnosticar essa doença. Sobre a alimentação da mãe, é uma dúvida também muito frequente no consultório. A princípio, a alimentação da mãe que amamenta, o bebê que tem refluxo fisiológico, não precisa ser alterada. Na doença do refluxo, a alimentação da mãe só será alterada, só será restringida se a suspeita da causa dessa doença do refluxo for alguma alergia alimentar. Aí sim a dieta da mãe será restringida para esse alimento suspeito. Em outras causas de doença do refluxo, quando a causa não é alergia alimentar e a criança já é maior, aí a dieta da criança é restringida para aqueles alimentos que a gente já sabe que facilitam o refluxo, né? Frituras, pimenta, chocolatados, café. Então, quando a criança é maior e ela tem uma doença do refluxo que não é associada a uma alergia alimentar, aí a dieta da criança é restringida, tá bom? Mas antes disso, a da mãe continua normal. Claro que a mãe deve manter uma alimentação saudável e sem exageros. E por último, eu quero finalizar com 6 dicas para você conseguir amenizar, reduzir um pouco as regurgitações do seu filho. Primeira dica, lembre-se de sempre após as mamadas, manter o seu bebê pelo menos 20 minutos em pezinho na posição de arrotar. Ele não é obrigado a arrotar, ele só vai arrotar se ele tiver engolido o ar ou se a pega dele não estiver muito correta, né, no peito da mãe, que é a forma que ele ingere mais ar, ou se ele usar mamadeira, que na mamadeira o bebê também ingere mais ar. Mas fora isso, o objetivo de deixar o bebê em pezinho é, na verdade, para reduzir as regurgitações e não para arrotar. Então é importante mantê-lo em pezinho de 20 a 30 minutos. Até você perceber que as regurgitações reduziram mesmo um pouco, ali por volta dos 5 a 7 meses. Dica número 2. Não eleve as perninhas do bebê durante as trocas de fralda. Então vai trocar a fralda, não faça isso com o bebê, isso aqui vai facilitar o retorno do leite, né? Então, vire o bebê de lado, limpe o bumbum, limpe o que for preciso, tire a fralda suja, coloque uma fralda nova aqui, né, no trocador, coloque a fralda nova e volta o bebê, tá bom? Então evita levantar as pernas assim muito. Dica número 3. Evite deixar o bebê em uma certa posição que aumente a pressão abdominal dele. Sentadinho ou encurvadinho no bebê conforto ou na cadeira de descanso. Essa posição também facilita o retorno mais facilitado desse alimento. Dica número 4. Cuidado com fralda ou calça, roupas muito apertadas na barriguinha. Isso também aumenta a pressão abdominal e facilita o retorno do alimento. Dica número 5.
Não faça brincadeiras muito agitadas com o bebê depois dele ter mamado ou se alimentado. Então, nada de ficar jogando o bebê pra cima, né? Brincando, sacudindo. Tudo isso vai fazer o alimento voltar com mais facilidade também. E por último, não faça tummy time, que é deixar o bebê de barriguinha pra baixo logo depois dele ter mamado. Espere um tempinho, né? 20 a 30 minutos. E depois coloque ele na atividade de barriga pra baixo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!